E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como é segunda-feira, a gente vai analisar o último episódio de Sarazamai. E esse é o episódio 6 e finalmente a gente tem muita coisa sendo revelada. A gente vai entender um pouco mais desse universo que é o mundo dos Kappa. A gente vai entender um pouco mais quem é o Reo e o Mabu, aqueles dois policiais, o que eles realmente fazem, como surgem os zumbis realmente. E também a gente vai entender um pouco mais dos sentimentos do Haruka. Dessa vez a gente vai ver um pouquinho o lado do irmão do Kazuki e entender como ele enxerga o relacionamento dos dois. Essa semana ainda deve sair um vídeo falando sobre o Reo to Mabu, Futariwa Sarazamai. Eu acho que esse é o nome do título original do mangá, que conta aí algumas aventuras do Reo e do Mabu vivendo em Asakusa. E é também meio que uma história de como tudo começou. A gente vai entender um pouco mais do envolvimento deles pra cá. Aparentemente, do que tá acontecendo no anime agora, daqui pra frente, conhecer um pouco mais dessa história pode ser importante. Então eu tô terminando de ler o que tem publicado do mangá pra poder trazer um vídeo aí pra vocês ainda essa semana. O episódio começa com o Haruka muito triste e a família do Kazuki, porque o Kazuki, depois de tudo que aconteceu, de ter sido descoberto como a Sarachan, ele não voltou pra casa até então, e eles estão preocupados com ele. Enquanto isso, os três continuam transformados em Kappa, porque o Cap falou pra eles que enquanto eles não derrotassem aquele zumbi, eles não poderiam voltar ao normal. E eles estão lá comendo pepino igual uns loucos. Os três estão tentando tirar algum proveito de ainda estarem transformados em Kappa, porque desse jeito, como as pessoas não veem eles podem se aproveitar e entrar em diversos lugares, parques de diversões, lugares que eles não costumavam entrar com frequência. A gente vai ver então algumas dessas aventuras que eles estão vivendo transformados em Kappa. O Kazuki, inclusive, ele parece estar gostando muito e ele parece não querer voltar a ser humano. Fica bem claro aqui que isso é provavelmente uma rota de fuga dele para não ter que lidar com os problemas que ele acabou se envolvendo quando acabou sendo descoberto. A gente vai ver inclusive uma briga de sumô entre o Enta e o Kazuki Cap. Aqui a gente tem diversas insinuações durante a briga deles, luta de sumô entre o Kazuki e o Enta, de relações sexuais, o Enta ficando completamente excitado, o Enta ficando apaixonado no momento em que ele e o Kazuki acabam se tocando. É tudo muito engraçado e muito escroto ao mesmo tempo, porque na real eles estão transformados em Kappa e são meio que dois sapos ali se abraçando. E o Enta começa a fantasiar aquilo na cabeça dele. Enquanto eles estão aproveitando esse momento para se divertir, para aproveitar que são Kappas, o Enta então, em um momento quando eles estão no parque, ele volta a ter aquelas imagens, aquelas alucinações dele como a dupla de ouro entre ele e o Kazuki, a dupla de ouro do futebol. E ele visualiza um momento em que os dois voltam a se divertir, transformados em Kappa, jogando futebol. E quando ele vê o Kazuki realmente, ele passa a bola pro Kazuki. Só que o Kazuki logo assume um semblante muito triste, muito deprimido e deixa a bola passar por ele. Ele dá uma desculpa qualquer para sair dali. E então o Kuji chega perto do Enta e diz pra ele que aquilo provavelmente ainda é muito, que ele provavelmente ainda não está preparado para lidar com essas coisas ainda. Aquilo ainda é parte do passado que ele deixou para trás, ele não está pronto para lidar também com as questões da dupla de ouro do futebol. Para tentar animar o Kazuki, o Enta leva ele para passear na ponte, no bairro deles, e lá eles acabam dando de cara com o Haruka alimentando o Nyantaro, o gato de rua. E quem levou ele dessa vez foi o pai dos dois, só que quando o Kazuki vê ele, ele foge, porque ele não tá pronto pra ver o irmão ainda. Um homem então se aproxima do Haruka, enquanto o pai dele acaba dormindo, e esse homem é o Reo, o policial loiro. Eles conversam um pouco e o Haruka conta que o Kazuki ele foi um menino mau e que o irmão dele não apareceu, não voltou pra casa ontem. O Reo diz que tá passando pela mesma coisa, só que ele não é o cara mau, na verdade. Na verdade, o mal é o Mabu. Isso tudo continua meio confuso. Tanto o mangá quanto provavelmente os próximos episódios ajudam a gente a entender um pouco da relação do Reo com o Mabu. Só que aqui vai ficando tudo muito confuso ainda. Só que algumas coisas começam a se esclarecer. O Reo então pergunta pro Haruka o que ele gostaria de fazer pelo irmão dele, o que ele sente pelo irmão dele, e acaba deixando o menino inconsciente
e raptando ele, enquanto o pai do Kazuki, do Haruka, continua inconsciente. Por causa do Nyantaro, o Kazuki e os outros acabam descobrindo o que aconteceu com o Haruka. E então o Cap recebe uma ligação que diz que o Haruka, irmão do Kazuki, foi levado pelo exército imperial, que é o grande exército, aí o grande inimigo do reino Kappa. Para ajudar eles, o Cap então leva o Kazuki, o Kuji e o Enta para algum lugar. Durante o caminho ele explica qual é a história real do reino Kappa. Ele explica que o exército imperial é do reino dos Lontras. As Lontras e os Kappa, eles estão em guerra há muitos anos. E o Cap, ele é o único sobrevivente de uma nação condenada de Kappas. E ele ainda corre o risco de, se um dia as Lontras descobrirem que ele tá vivo, porque ele é atualmente o único ser vivo capaz de criar os pratos do desejo, ele corre muito perigo. Ele conta que o exército, as pessoas que trabalham para o exército das Lontras, para o reino das Lontras, ali no mundo humano, em Asakusa, elas capturam, sequestram pessoas e matam elas, extraindo o seu desejo para criarem os Kappa zombies que os meninos têm enfrentado e derrotado. Ele leva então os três para o esconderijo das Lontras, e lá a gente vai ver uma espécie de fábrica com muitas caixas com aquele pequeno ícone de um aplicativo, alguma coisa muito estranha nas caixas, que são ícones de desejo. E a gente vai ver essas caixas para cima e para baixo, e ele explica que aquilo ali são todas pessoas sequestradas que estão para ter os seus desejos extraídos e se transformarem em Kappa zombies. Com a ajuda do celular, ligando pro irmão dele e escutando qual caixa tá tocando o celular, o Kazuki então, com a ajuda dos amigos, ele consegue encontrar a caixa do Haruka. Ele corre, ele faz de tudo, o Enta ajuda ele, o Kuji ajuda, todos eles ajudam o Kazuki até chegar na caixa, só que ele não chega a tempo e a caixa é jogada em um enorme fosso, onde provavelmente, onde ele não se arriscaria a jogar, porque ele não sabe o que tem lá embaixo e pode ser que aquilo lá não tenha volta pro Haruka. Provavelmente de lá pra baixo ele deve ter morrido e vai se tornar um Kappa zombie. Em meio ao desespero do Kazuki, então o Cap dá uma solução pra ele. Ele diz que existe uma chance do Haruka voltar à vida. O Cap explica então, finalmente explicam pra gente o que são os Shirikodamas. Ele explica que se o Kazuki der o Shirikodama dele pro Haruka, o Haruka pode voltar à vida, só que existe um problema. Ele não teria que morrer pro Haruka voltar à vida, seria muito pior do que isso. Quando o Shirikodama de uma pessoa é extraída, ela é simplesmente apagada do mundo. Ele explica um raciocínio de elos que envolve todo o mundo, e quando o Shirikodama de uma pessoa é extraída, esse elo desse círculo, ele é excluído também. Então todas as memórias, acontecimentos, tudo que envolveu aquela pessoa acaba se apagando. Então ninguém mais iria se lembrar do Kazuki, tudo que aconteceu envolvendo o Kazuki iria mudar completamente. Então o Kazuki começa a ver essa como uma opção muito boa, porque dessa forma também o acidente que causou o problema nas pernas do Haruka não teria acontecido, porque o Haruka nunca teria corrido atrás do irmão dele, já que o irmão dele nunca teria existido. E ele começa a cogitar essa hipótese, ele acha uma solução. Ele acabaria conseguindo tudo que ele lutou até agora para recuperar, para deixar o seu irmão feliz, para recuperar a felicidade do irmão dele. Quando o Kazuki está prestes então a extrair o seu Shirikodama e dar ele pro Haruka, o Kuji, usando uma arma, consegue impedir que ele faça isso, e o Enta e o Kuji então conseguem salvar e impedir, porque eles acham que aquela não é a real solução pro Kazuki. Quando eles salvam o Kazuki, então o Kuji dá um soco na cara dele pra ver se ele cai na real, e o Enta mostra pra ele então a pulseirinha de miçanga dele, do futebol, e o Kazuki tá surpreso porque ele jogou aquilo fora, só que o Enta fala que quem deu aquilo pra ele foi o Haruka, porque o Haruka nunca desistiu dele, e que ele não pode fazer isso. Pro Haruka ser realmente feliz, ele precisa estar com o Kazuki junto. Então uma coisa estranha acontece, a caixa que continha o Haruka e os desejos dele, ela é identificada como amor, não como desejo, e ela é jogada pra fora e tá prestes, e ela começa a ser levada, eles então correm atrás dela. Enquanto isso acontece, a gente vai ter um flashback do Haruka antes de ser levado pelo Ryo, enquanto ele tá escrevendo a última mensagem dele pra Sarah. Nessa mensagem ele conta o que ele fez sobre o dia em que ele perseguiu o Kazuki e acabou sendo atropelado.
ele sabe, ele sente no coração dele que o que ele fez foi uma coisa horrível. Porque ele foi tão egoísta, com medo de perder o irmão dele, que ele encontrou a mulher que era a mãe verdadeira do Kazuki e roubou, ele pegou o sachê dela, com o cheiro dela que ela tinha deixado por ali, e ainda falou pra ela, pediu pra ela não levar o Kazuki embora. No dia que ele achou que o Kazuki iria embora, quando ele ia encontrar a mãe na estação, ele perseguiu ele e acabou sendo atropelado, e ele sabe que desde então o irmão dele não sorri, e que tudo que ele quer hoje em dia é ver o irmão dele sorrir. Depois do acidente ele largou o futebol, ele começou a se preocupar apenas com o Haruka, ele sente que o Kazuki nunca mais foi feliz dali pra frente, e ele sente que tudo aquilo é culpa dele. Então a gente vai ver esse conflito de emoções, porque o Kazuki pensa a mesma coisa. Pro Kazuki, a culpa de tudo que o Haruka passa hoje em dia é dele, é por ele ter... Porque o Haruka perseguiu ele aquele dia, e pra ele a culpa é dele. Então um se sente completamente culpado pelo estado e infelicidade do outro hoje em dia. Então eles encontram a caixa do Haruka que tá prestes a ser jogada em um retalhador, e junto com a ajuda do Kuji, Kepi e Enta, o Kazuki consegue salvar o irmão dele, inclusive fazendo um dos passes que o Enta, a dupla de ouro do futebol, fez pra ele. Ele consegue então vencer aquele sentimento que ele tinha por não sentir mais feliz com o futebol. Ele chuta o Kepi, que se transformou em uma bola, e consegue salvar o irmão dele. E nesse momento a gente vê o Kappa Zombie, que era um sachê, tendo o Shirikodama extraído pela segunda vez, e dessa vez não conseguindo manter ele e sendo apagado da história finalmente. No esconderijo, o Mabu tá repreendendo o Reo, porque desse jeito eles descobriram a localização do esconderijo deles, e também eles perderam outro Kappa Zombie, e isso pode ser um grande problema para a missão deles. Só que o Reo explica que ele não imaginava que aquilo que o menino sentia era realmente amor, e aqui ficou tudo bem claro. Eles extraem desejos e não amores, eles extraem apenas desejos das pessoas. E realmente desejos e amor pode se confundir em diversas vezes. Então eles precisam que seja apenas desejo, que não tem amor envolvido, para conseguir extrair e criar um Kappa Zombie. Só que o que o Haruka sentia pelo irmão dele era realmente amor, e isso acabou atrapalhando toda a missão. Só que o Reo explica que, pelo menos graças a isso tudo, ele conseguiu encontrar o Kepi, porque nas gravações do esconderijo deles ele vê então o Kepi. Agora transformados em humanos novamente, o Kazuki agradece o Kuji e o Enta pela ajuda, e ele diz que tá feliz em ter eles por perto. Ele fala ainda que ele se sente diferente de ontem, mas ele parece igual, só que ele realmente se sente um novo ser. Depois dos créditos a gente vê um flashback envolvendo o Reo e o Mabu, e em meio a um momento de muita destruição envolvendo aparentemente o reino das Lontras, ou talvez a guerra entre as Lontras e os Kepi, a gente vê aí o Reo e o Mabu se reportando a uma pessoa que acaba tendo algum problema quando os dois entram, e alguma energia ataca os dois. Quando ela está prestes a atingir o Reo, e o Mabu se joga na frente e protege ele. E o Mabu pede pro Reo, então, sofrendo ali, machucado, eu não sei se ele chegou a morrer, eu não sei qual é o futuro dele daqui pra frente, eu não sei o que realmente aconteceu nesse flashback, porque o Mabu ele continua vivo hoje em dia, aparentemente, né? Então ele ainda fala pro Reo que é pro Reo cuidar dele, porque para se cuidar, proteger os desejos dele, porque apenas as pessoas que têm desejos fortes conseguem se conectar uma com as outras. É um episódio muito legal, onde finalmente o plot principal disso tudo começa a ser revelado. Ainda falta muita coisa, claro, a gente ainda tem que entender qual é o vínculo da Sarah-chan com isso tudo, mas tem muita coisa pra ser mostrada ainda pra gente. Eu, inclusive, acredito que o plot twist, ou o final, o desenrolar da história, ele ainda pode ter um certo envolvimento, tipo amor e desejo, mostrando que as pessoas, eles, por exemplo, os vilões, o Reo e o Mabu, acreditam que o desejo seja o real elo que vincula, que conecta todas as pessoas, mas talvez eles venham a mostrar que na real o amor é que tem essa força. É uma teoria meio boba,
porque o anime ele parece muito mais maduro do que a gente pensa, mas pode ser que seja algo assim. Inclusive a forma como eles desenvolvem esse tema, esse relacionamento, desejo e amor, é curioso e dá pra gente criar essa ideia. Aproveitando esse episódio, deixa aqui nos comentários quais são as suas teorias para como eles vão desenvolver o resto do plot do episódio e o que você acha, como eles vão desenvolver daí pra frente o relacionamento do Reo e do Mabu. Agora que a gente sabe um pouco mais sobre esse passado deles, a gente entende um pouco mais do plot principal do anime. Não dá, é claro que a gente não pode esperar nada de muito comum, afinal a gente tá falando aí de um anime do Ikuhara, então não dá pra esperar nada muito simples, mas realmente o que a gente tem até agora é um plot bastante confuso e que dá pra eles escreverem isso por diversas direções, o que deixa o anime muito mais interessante, inclusive. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos, as análises dos próximos episódios. A gente tem 5 episódios de Sarazamai ainda pela frente. Deixe seu like, porque o like no vídeo ele ajuda a divulgar meu vídeo, ajuda o meu canal a crescer e isso me ajuda muito. Me segue lá nas redes sociais, é @gutunu, no Twitter e no Instagram, que é onde eu tô mais, onde vocês podem me ver com mais frequência. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!